Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus, sou professor de matemática e eu vim aqui nesse vídeo trazer a resolução dessa questão que você está vendo aí na tela. É uma questão que assusta, né? Ela de fato é uma questão difícil, mas eu vou tentar trazer uma maneira um pouco mais simplificada, uma didática um pouco mais palpável para o aluno, para tentar resolver isso durante a prova. É claro que se eu apresentar a maneira mais correta, mais ideal aqui para essa questão de resolução mesmo, fica um pouco difícil de pensar na hora da prova. Na hora da prova tem toda aquela tensão, então eu vou tentar trazer um jeito um pouco mais simplificado, certo? Para a gente conseguir analisar durante a prova. Vamos lá. A questão diz o seguinte: para x maior que zero, seja sx a soma. Aí aqui tem esse troço inteiro aqui, e tem em seguida o número real x para o qual se tem s de x, que ele está dizendo aqui que é a soma, né? O igual a 1 sobre 4. Então ele quer saber o quê? Ele quer saber o x. Uma coisa aqui que a gente vai precisar entender. Aqui está se tratando de uma sequência, né? Isso aqui está uma sequência, está se tratando de uma soma de uma sequência. O que que o edital cobra de sequência? Vamos tentar entender. O que que o edital cobra? Ele cobra PA, que é progressão aritmética, que é um tipo de sequência. Cobra PG, que é a progressão geométrica. E cobra sequência, tem um tópico lá de sequências mesmo. É um pouco mais geral. PA e PG são casos especiais de sequência. O que eu vou adiantando é que isso daqui provavelmente não vai ser cobrado. Esse tópico mais amplo. Ele vai se fixar aqui em PA e PG. Se cair alguma coisa aqui, não vai ser algo estrambólico, não é uma coisa muito difícil. Então a gente vai ficar aqui, pelo menos de início, preso a PA e PG aqui, certo? Mas como que eu vou definir se é PA ou PG? Primeiramente, eu vou apresentar um erro. Um erro aqui que eu vi as pessoas que me perguntaram cometendo é achar que isso daqui é uma PG e que a razão é 2. Pelo fato de, se eu multiplicar 2 por 2 aqui, eu cheguei em 4. Se eu multiplicar 4 por 2 aqui, eu cheguei em 8. Dá essa impressão, né, que a razão é 2 é uma PG de razão 2, mas não é. Não é tão simples assim. Sempre que você vê expoente aqui, a gente precisa tomar muito cuidado, certo? A gente não deu um passo adiante em relação a isso ainda. O que, que a gente vai precisar entender? Ó, esses três pontinhos aqui são muito especiais, porque ele está dizendo o quê? Está dizendo que essa sequência é infinita. Se a sequência é infinita, você pensa, você tem alguma ferramenta dentro da PA para calcular PA infinita, soma de termos de uma PA infinita? Não tem. Então só pode ser o quê? Só pode ser PG. Ah, é uma PG. E agora, como é que faz para descobrir a razão? Já que eu estou dizendo que a razão não é 2, né? Aqui eu não posso garantir que é 2. O que, que eu vou fazer? Primeiro eu vou trazer um exemplo de PG aqui, certo? Que vai te trazer essa ideia da razão. Ó, vamos lá. Vou apresentar uma PG de início 3, de primeiro termo 3 e razão 2. Qual seria o próximo termo aqui se a razão é 2? Se eu multiplicar por 2, eu chego em 6. Se eu multiplicar por 2, eu chego em 12. Para descobrir a razão, é só você fazer o processo contrário. Você pegar um termo, certo? E você dividir pelo seu antecessor na sequência. Que é o antecessor do 6 na sequência? 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E esse 2 aqui é a minha razão, certo? Então, é assim que eu descubro a razão. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Preciso que vocês entendam uma coisa. Como se trata de uma PG infinita, que a gente já definiu, né? Isso aqui é uma PG, certo? Uma PG infinita, sempre ela vai ser decrescente, ou seja, o primeiro número, o próximo número vai ser menor que ele, depois vai ser menor que esse. Sempre vai ser decrescente, senão não teria como calcular a PG infinita, certo? Para usar a fórmula, eu preciso que ela seja infinita. E aqui, se você observar, quanto mais eu aumentasse o valor do x aqui, menor seria o valor. Porque, ó, quando esse tem menos aqui, isso aqui viraria uma fração, né? Ó, eu tenho 2 elevado a menos x. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado que 1 sobre 2 elevado a x. E dentro dessa visualização aqui, quanto mais eu aumentar o x, menor o número vai ser. Ó. Olha só, se o x for 1, isso daqui vai ser o quê?
1 sobre 2, já que 2 elevado a 1 dá 2. Se fosse 2, seria 1 sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. E 1 sobre 4 é menor que 1 sobre 2, certo? Já que 4 aqui ele é o denominador, e quanto maior o denominador, menor o número vai ser, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a posição desses elementos aqui, ó, certo? Ele já está da ordem que a gente quer, ou seja, que esse número aqui é o meu A1, esse daqui é o A2, esse daqui é o A3. O que eu quero com isso? É que se isso daqui está na ordem correta, para eu encontrar a razão, basta eu pegar esse A2 aqui, que é o 4 elevado a menos x, e dividir pelo A1 aqui, que é o 2 elevado a menos x, certo? Então vai ficar como? 4 elevado a menos x sobre 2 elevado a menos x. E agora eu preciso que vocês prestem muita atenção, certo? Eu não consigo dividir da forma do jeito que está aí. Eu não consigo dividir 4 por 2, está 2 e fica tudo certo. Preciso tomar cuidado. Nesse caso, pode até ser que daria certo, mas não é sempre que vai dar. O que eu vou precisar fazer? Eu preciso deixar bases iguais. Como é que eu faço para deixar bases iguais? Vem comigo. Esse 4 aqui, vocês concordam que é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Concordam, né? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. E isso daqui vai dar 4, certo? Então a minha ideia vai ser transformar esse 4 em uma potência de base 2, certo? Eu vou até colocar aqui, ó, em outra cor, só para você entender, ó. E esse 4 aqui eu estou chamando de 2 elevado a 2. Eu vou fazer o mesmo processo, só que em vez do 4 eu vou colocar 2 ao quadrado. Certo? Então, ó, substituindo só o 4 aqui por 2 ao quadrado, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, 2 ao quadrado, certo? E isso estaria elevado a menos x, porque o 4 está elevado a menos x. Aqui eu só preciso tomar cuidado para colocar isso aqui entre parênteses, certo? Porque são coisas diferentes. Como é o 4 que está elevado a menos x, eu preciso colocar esse parêntese aí. Beleza? Aí eu vou colocar aqui, ó, sobre 2 elevado a menos x. Deixa eu só ajeitar essa barra aqui. Pronto. Aí vamos lá. Ainda não consigo resolver porque as bases não estão iguais. Ainda não estão iguais, porque a minha base de cima é 2 ao quadrado. E a minha base de baixo é menos x. Não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou tentar deixar a base igual. Como é que eu faço para deixar a base igual? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar. Quando a gente tem potência de potência, a gente multiplica aqui, ó, esse daqui por esse. Certo? Então, eu vou multiplicar esses dois. Então, eu vou ter 2, certo? A minha base. Quanto é 2 vezes menos x? 2 vezes menos x. Percebe? Um número positivo e esse menos aqui. Então, vai ficar menos 2 vezes x, 2x, certo? Dá menos 2x. Então, o expoente desse carinha aqui vai ser menos 2x sobre 2 elevado a menos x. Agora, eu tenho as minhas bases iguais, certo? Eu tenho minha base igual, porque aqui, ó, quem é a minha base? 2. E quem é a minha base? 2. Então, são as bases iguais. Agora, eu posso resolver. E quando a gente... Isso aqui é quase que uma mensagem bíblica, né? Quando a gente tem bases iguais, divisão de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. E é isso mesmo que a gente vai fazer, ó. A gente vai repetir a base, que é o 2, e vai subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 2x, certo? Menos 2x aqui. Agora, cuidado, menos, ó, menos a base, né? Menos o expoente de baixo. Só que o expoente de baixo já tem um menos. Então a gente tem que tomar cuidado e colocar o parêntese aqui, ó. Menos x, certo? Resolvendo isso aqui, ó. 2 elevado a menos 2x menos com menos mais x. Ora, menos 2x mais x, o que você vai ter? Esquece esse x. Ó. Pensa que o x é uma caneta. Eu tenho uma caneta, que é esse aqui, ó, o meu saldo positivo é uma caneta, e meu saldo negativo é menos duas canetas, certo? É menos duas canetas. Aqui é menos uma caneta, e aqui é uma caneta positiva, é o que eu tenho, e menos dois aqui eu devo. Eu tenho uma caneta, eu te devo duas canetas.
Se eu pegar essa caneta e te dar, eu ainda vou ficar devendo uma caneta, né? Então, voltando para o x era a caneta, vai ficar menos uma caneta. Eu acho que você entendeu, né? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual a, vou colocar aqui embaixo, 2 elevado a menos x. X seria a caneta, beleza? A razão é 2 elevado a menos x. Aí você pode pensar, né? Ah, era só dividir o 4 por 2, dava 2 e me repetir aqui o expoente. Não, tá errado, certo? É uma coincidência absurda ter dado isso aqui. O processo é esse mesmo. Não tinha muito para onde correr aqui. Mas a gente já sabe que isso daqui é a razão. Na PG, a razão a gente chama de Q, certo? Na formulinha a gente chama de Q. Agora a gente só vai precisar aplicar esse Q aqui na fórmula. Pessoal, a soma de uma PG infinita ela é dada por Sn, sendo a soma igual a 1 sobre, aliás, a 1 sobre 1 menos Q, certo? Essa é a formulinha da soma. Fórmula da soma, soma de PG infinita, certo? Essa é a fórmula da soma de PG infinita. O que eu vou fazer? Eu vou substituir os dados que agora eu tenho, todos eles, exceto o que eu quero, certo? Então vamos lá. Quem é Sn? Sn é a soma da PG, que ele chamou aqui de Sx. Quem é a soma? 1 sobre 4. Ó. 1 sobre 4. Então vou substituir Sn por 1 sobre 4. Beleza? Quem é a 1? É o primeiro termo. O primeiro termo é quem? É 2 elevado a menos x. Então vou colocar aqui 2 elevado a menos x sobre 1 menos a razão. A razão foi o que eu encontrei agora. Todo esse trabalho que eu tive antes é justamente para colocar aqui, ó, no lugar da razão, o valor que eu encontrei. Se eu botasse o que aqui, eu teria duas coisas para encontrar, né? Então, esse processo que eu fiz antes foi para aplicar aqui nessa forma. Eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a menos x, certo? Agora vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu não posso simplesmente dividir aqui esse de cima pelo de baixo. Não tenho como fazer nada. A ideia aqui é você multiplicar meios por extremos. Multiplicando meio por extremo aqui, ó, eu tenho que multiplicar o 1 com esse daqui, certo? E o 4 com esse daqui. Beleza? E vamos lá, devagarinho que a gente consegue chegar lá. Só ter calma, é uma questão difícil, mas é interessante que vocês vejam até o fim para vocês compreenderem a ideia, né? Aí vamos lá, 1 menos 2 elevado a menos x vezes 1. Poxa, se eu pego qualquer porcaria e multiplico por 1, dá essa mesma porcaria. Então não preciso me preocupar com essa multiplicação. Então só vou repetir aqui, ó. 1 menos 2 elevado a menos x, certo? E do outro lado eu vou ter 4 vezes 2 elevado a menos x. Ah, 4 vezes 2 dá 8. Posso colocar 8? Não, não posso. Lembra? Sempre eu falei no início, sempre que tiver expoente, a gente precisa tomar cuidado. Eu não posso multiplicar esse 4 por 2 assim do jeito que está. Certo? Qual vai ser a ideia aqui? Ó? Eu vou passar esse cara para o segundo membro. Ó, esse menos 2 elevado a menos x. O que eu vou ter? Eu vou ter 1 é igual a 4 vezes 2 elevado a menos x, e esse cara aqui que eu passei, certo? O cara que eu passei para o outro membro, vou colocar em outra cor aqui para vocês não se confundirem, vou colocar um azulzinho. Esse cara vai vir como mais, né? Ó, subtração passa adição, então vai ficar mais 2 elevado a menos x. E agora eu preciso que vocês voltem naquela ideia da caneta. Eu gosto de substituir a incógnita por caneta porque parece ser mais fácil. Caneta, qualquer coisa. Mas vamos lá, chama esse carinha aqui, ó, que é o mesmo, por sinal, né? A gente vê que esse carinha é o mesmo que esse. Pensa que isso aqui é uma caneta. 4 canetas mais... Quantas canetas tem aqui, ó? Só tem uma, né, ó? 4 canetas mais uma caneta. Dá quanto? Dá 5 canetas. Então, esse troço todo se resume a 5. Vou colocar preto aqui. Se resume a 5 vezes 2 elevado a menos x, porque esse menos x é a caneta, certo? Eu só melhorar esse 5 aqui. E isso é igual a 1, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Ó? A gente não vai conseguir resolver isso aqui com tanta facilidade
por conta que a incógnita está no expoente, certo? Se a gente perceber, ó, se eu passasse esse 5 para cá, eu teria 1 sobre 5 igual a 2 elevado a menos x. Qual o número que eu elevo 2 para dar 1 sobre 5? Não tem, não tem. Então, o que isso me leva a acreditar? Que tem que ser um logaritmo. Tem que ser um logaritmo. Então, mesmo que eu não soubesse o logaritmo, eu tenho que entender que quando a incógnita é no expoente e eu não consigo resolver a potência do jeito tradicional, então isso quer dizer que isso vai se tornar um logaritmo. De uma forma ou de outra vai se tornar um logaritmo. Então, com certeza, não vai ser nem C, nem vai ser D. E nem vai ser A. Só pode ser o B ou E. Se eu não soubesse logaritmo, chutava. 50% de chance de acertar. Né? 50% de chance de acertar. Por quê? Porque aqui eu tenho duas questões, uma está errada e uma está certa. É melhor do que se tivesse chutado no início. O fato é que a gente fazer esse processo todo para chutar é a gota, né? Mas a gente vai resolver essa questão com a fé em Deus. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Se fosse para dar um chute, eu estaria na primeira. Ó, 2 e 5, 5 e 2, né? É razoável a gente pensar nisso. Mas a gente não precisa chutar porque a gente vai conseguir resolver essa questão aqui. Certo? Vamos lá. Eu não vou partir dessa daqui, como eu coloquei aqui. Eu vou partir dessa de cima, que vai ficar um pouco melhor. Ok? Vou partir dessa de cima aqui. Ó, se eu vou aplicar logaritmo, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter logaritmo de 1 é igual a log de 5 vezes 2 elevado a menos x. O que, que eu fiz? Eu apliquei log do dois lados. Ficou log de 1 e log do que está do outro lado. Certo? Aqui a gente vai precisar ter um pouco de maldade no coração. Quer ver só, o log, quanto é o log de 1? O log de 1, independentemente da base, sempre vai ser zero. Então, esse cara aí, ó, vai ser zero, beleza? Isso aqui vai ser zero. Então, a gente vai ter zero igual a alguma coisa aqui, certo? Percebe comigo. Eu vou ter aqui esse cara, esse menos x aqui, que é o que eu quero, certo? O que eu vou fazer agora? Vê só, eu vou separar esses logaritmos. Eu vou ter log de 5, e como eu tenho uma multiplicação aqui desses caras aqui, eu poderia separar em uma soma de logaritmo. Não sei se vocês lembram dessa propriedade. Eu tenho log de A vezes B, é a mesma coisa que log de A mais log de B. A multiplicação de aqui no logaritmando vira uma adição de logaritmos. Eu separei em dois logaritmos. Então é isso que eu fiz ali, ó. Eu vou separar ali o log de 5 mais o log de 2 elevado a menos x. Lembrando, é isso daqui que eu quero, é o menos x que eu quero. Beleza? Agora eu vou passar esse menos log de x para o primeiro membro. Vai ficar menos log de 5, aliás, falei no log de x, né? Log de 5. É igual a log de 2 elevado a menos x. Elevado a menos x. Aí existe uma propriedade que diz o seguinte: quando eu tenho um expoente aqui no logaritmando, eu passo esse expoente multiplicando o logaritmo. Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter log de 5 igual, esse x vai passar multiplicando, então vai ficar menos x vezes log de 2. Aí percebe, eu tenho menos no primeiro membro, menos no segundo. Posso cancelar esses menos aqui, né? Posso cancelar esse menos e esse menos aqui. Beleza? E agora eu vou passar esse log de 2 dividindo para isolar o x. Então eu vou ter log de 5. Log de 5. Como o log de 2 está multiplicando, eu vou dividir aqui por log de 2. Certo? Multiplicação, passa dividindo. Então eu vou ter que isso é igual a x. Cheguei no valor de x. Agora o que lasca é que não tem a resposta. E agora, o que, que eu faço? Aí eu tenho que lembrar que existe uma propriedade logaritmo que faz uma mudança de base. Ó. Quando eu tenho dois logaritmos de mesma base, ó, aqui seria base 10, quando não aparece nada, base 10. Quando eu tenho dois logaritmos de mesma base, eu posso transformar em um só logaritmo, na qual o logaritmando vai ser o de cima, o termo de cima, e esse cara aqui passa a ser a base do logaritmo.
Então, vai ser a base do logaritmo aqui. E aqui, a gente chega na resposta final aqui, certo? É uma questão extremamente difícil para nível médio. Então, é um trabalho absurdo para a gente conseguir resolver. Mas aí a gente conseguiu. Quem tem esse conhecimento de progressões aí vai, pelo menos, entender um pouco dessa resolução. O que eu sugeriria para vocês? Não percam tempo com uma questão dessa. Façam a prova inteira. Se der tempo, vocês voltam para uma questão como essa. Mas se não der, vida que segue. Prova de matemática vale 1 ponto cada questão. Prova de vendas e negociações vale 1,5 ponto. Então, mais vale dedicar esse tempo todo que a gente dedicou aqui para resolver essa questão em uma questão de vendas e negociações, ou mais de uma questão que provavelmente iria dar para resolver, né? Então, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Sei que é uma questão difícil, é uma questão pesada de assistir o vídeo, mas se você está aqui até agora, você é um guerreiro por ter tentado entender, né? Então, obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima e boa sorte na hora da prova. Se vocês quiserem que eu grave outro vídeo, bota aí no comentário que eu gravo.